Olá, amigos do Vozes no Vazio. Esta noite abrimos as portas de igrejas e rituais assustadores. Apague as luzes, ajuste o fone e não esqueça de curtir o vídeo. Áudio encontrado no celular de Marco Silva, enviado ao filho em 14 de setembro de 2019. Comunidade de São Raimundo do Tapará, Baixo Amazonas, Pará. Oi, meu filho. É o pai aqui. Tô gravando isso porque preciso que alguém saiba o que aconteceu. Se você estiver recebendo essa mensagem, é porque eu não consegui apagar ela a tempo, ou porque... Bom, você vai entender. Olha, eu sei que você sempre achou que eu inventava a história quando vinha me visitar. Aquelas lendas de boto, de cobra grande, essas coisas de velho pescador, né? Mas o que eu vou te contar agora não é lenda, filho. Isso aqui aconteceu de verdade. E eu queria que não tivesse. Tudo começou lá pro meio de agosto. A seca veio forte esse ano, mais forte que o normal. O rio Tapará, que sempre foi cheio, vigoroso, começou a minguar. Em 2 semanas, ele tinha baixado uns 5 metros, talvez 6. A gente já viu seca antes, claro, mas essa foi diferente. O leito do rio ficou exposto, cheio de pedra, de galho podre. E os peixes? Cara, os peixes. Eles começaram a aparecer mortos aos montes. Pirarucus grandes, tucunarés, até já os enormes que eu nunca tinha visto por aqui. Tudo boiando de barriga para cima, com aquele cheiro azedo de decomposição. A gente tentou recolher, mas eram muitos. Muitos demais. O Chico, meu compadre de pescaria há mais de 30 anos, falou que era castigo. Que a gente tinha tirado demais do rio. E agora ele estava cobrando. Eu ri na época. Dei risada, meu filho. Deus me perdoe. A comunidade ficou preocupada, óbvio. Sem o rio cheio, a gente não conseguia pescar, não conseguia se locomover direito. As canoas ficavam encalhadas na lama. Mas o pior mesmo começou quando o sol se pôs. Foi o Toninho, filho do seu Antônio da Venda, quem ouviu primeiro. Ele tinha ido buscar água no poço comunitário, lá perto da beira, quando voltou correndo, pálido, suando frio. Disse que tinha ouvido uma voz vindo do rio. Uma voz chamando o nome dele. Toninho, Toninho. A gente achou que era brincadeira dos moleques da vila. Sabe como é? Sempre tem uns querendo assustar os outros. Mas aí, na noite seguinte, a dona Marlene também ouviu. Ela estava lavando roupa na beira quando escutou alguém chamando. Marlene, vem cá, Marlene. Ela largou tudo e correu. Disse que a voz era molhada, se é que isso faz sentido. Como se as palavras tivessem sido faladas debaixo d'água e chegassem abafadas, pingando. Nas noites seguintes, todo mundo começou a ouvir. Vozes diferentes, às vezes grave, às vezes fina, mas sempre chamando alguém pelo nome. Sempre vindo do Rio Morto. Eu demorei para ouvir a minha. Foi numa quinta-feira, dia 5 de setembro. Eu lembro da data porque era aniversário da sua avó. Que Deus a tenha. Tava sozinho na varanda tomando um café, olhando para o rio seco lá embaixo. Quando ouvi, Geraldo, gelei na hora, meu filho. A voz era estranha, meio rouca, meio líquida. Parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu fiquei quieto, segurando a caneca, tentando me convencer que tinha imaginado. Aí veio de novo. Geraldo, vem aqui. O coração disparou no peito. Eu me levantei, cambaleando, e entrei para dentro de casa. Tranquei a porta, fechei as janelas. Mas a voz continuava, baixinha, sussurrando como se tivesse do lado de fora, grudada na parede. Por que você não vem, Geraldo? Eu tô te esperando. Passei a noite acordado rezando, meu filho, rezando tudo o que eu sabia. No dia seguinte, a comunidade se reuniu na casa do seu Antônio. Todo mundo tinha ouvido as vozes na noite anterior. Algumas pessoas tinham ouvido mais de uma vez. Outras diziam que a voz ficava mais insistente a cada noite. O Chico, meu compadre, estava com uma cara péssima. Olheiras fundas, mãos tremendo. A gente precisa fazer alguma coisa, ele disse. Isso não é natural. O rio está chamando a gente. E eu acho que alguém vai acabar respondendo. Ele estava certo. Foi o Zé Raimundo quem respondeu. Zé era pescador igual a mim, mas mais novo. Uns 50 anos. Homem forte e trabalhador, desses que não tem medo de nada. Ele disse que não ia ficar com medo de voz de rio, que ia lá ver o que era. A gente tentou impedir, juro que tentou. O Chico segurou ele pelo braço. A dona Marlene implorou. Mas o Zé... Sei lá, parecia possuído. Os olhos dele estavam vidrados.
a boca entreaberta. Ele murmurou qualquer coisa que eu não entendi e saiu andando em direção à beira. Era umas 22 horas. Lua cheia no céu, iluminando tudo com aquela luz fria, morta. A gente foi atrás dele, mantendo distância, com medo de chegar perto demais da água. O Zé parou na beira do rio seco. O leito estava exposto, cheio de lama preta brilhando sob a lua. E aí? A gente ouviu. Zé Raimundo. Você veio... A voz saía da lama, parecia vir de baixo, das profundezas, como se algo estivesse enterrado ali, esperando. O Zé ficou parado, olhando para baixo, e então... Ele respondeu, eu vim. O que você quer? Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu senti ele pressionar meu peito. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Então a lama começou a borbulhar, bolhas subindo, estourando, liberando um cheiro horrível de podridão e enxofre. O Zé deu um passo para frente, pisando na lama, afundando até o tornozelo. E a voz? A voz riu. Uma risada molhada, gorgolhante, que me arrepiou da cabeça aos pés. Vem, vem mais perto. O Zé continuou andando e a gente não conseguiu fazer nada. Era como se ele tivesse sido puxado por uma corda invisível. Ele entrou mais, a lama subindo até os joelhos, depois até a cintura. Foi quando o Chico gritou o nome dele e quebrou o encanto. O Zé piscou, olhou para trás e então percebeu onde estava. O pânico tomou conta do rosto dele. Ele tentou voltar, mas a lama não soltava. Ela segurava, sugava, puxava ele para baixo. Me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. A gente correu. Jogamos cordas, galhos, qualquer coisa. O Chico e mais 2 homens conseguiram puxar ele, arrastando o corpo coberto de lama preta e fedorenta. O Zé estava tremendo, chorando, murmurando coisas sem sentido. A gente levou ele para casa, limpou, deixou a mulher cuidando dele. Ele passou a noite inteira acordado, olhando pela janela sem piscar. De manhã acharam o corpo dele boiando no rio. Não faz sentido, eu sei. O rio estava seco, mas ele estava lá, boiando numa poça de água suja que apareceu do nada durante a noite. Os olhos dele. Meu Deus, filho, os olhos estavam abertos, vidrados para o céu com aquele olhar vazio de peixe morto. E a boca estava cheia de barro. A gente puxou o corpo, deitou na margem. A mulher dele desmaiou. O padre foi chamado às pressas. Mas quando tentaram lavar o rosto do Zé, o barro não saía. Parecia que tinha sido enfiado goela abaixo, empacotado, socado com força. O pior foi na hora de preparar ele para o enterro. Estavam no barraco dele, arrumando o corpo quando o cheiro começou. Não era cheiro de morte. Era cheiro de rio, de água parada, de alga podre de lodo. O corpo do Zé começou a exalar aquele fedor de água estagnada, e então a gente ouviu um sussurro, baixinho, vindo de dentro do caixão. Eu não queria vir sozinho. Todo mundo saiu correndo, filho. Eu também. Deixaram o corpo lá, trancaram a porta e ninguém teve coragem de voltar até o dia seguinte. No enterro, o padre rezou rápido com a voz trêmula. A gente enterrou o Zé no cemitério da vila, lá no alto, longe do rio. Achamos que... sei lá, que isso ia acabar com tudo. Mas na noite seguinte a maré subiu. Não faz sentido, eu sei que não faz. Não tinha chovido. O rio continuava seco, mas a água veio. Subiu rápido, silenciosa durante a madrugada. E sabe onde ela foi? Só no cemitério. A água cercou o cemitério inteiro, alagando só ali, formando uma lagoa que não devia existir. As covas antigas começaram a ceder, afundando na lama. E de manhã... De manhã a gente viu. A cova do Zé estava aberta, vazia. O caixão estava lá, mas o corpo tinha sumido. E na lama ao redor tinha pegadas. Pegadas descalças saindo da cova, andando em direção ao rio. Desde então, filho, desde então a vila não é mais a mesma. As vozes continuam. Toda noite elas chamam. E a cada noite ficam mais altas, mais insistentes. Ontem à noite eu ouvi de novo. Geraldo, por que você ainda não veio? O Zé está esperando. Eu não sei quanto tempo eu consigo resistir, meu filho. A voz, ela entra na cabeça da gente. Ela promete coisas. Diz que lá embaixo é tranquilo, fresco, silencioso. Que a gente não precisa mais se preocupar. Só precisa entrar na água. Por isso eu tô gravando isso. Para você saber. Para alguém saber. Se você um dia vier visitar São Raimundo do Tapará, se você passar por aqui e ver o rio seco, com aquele leito de lama preta,
Não se aproxime da beira, e se você ouvir uma voz chamando seu nome, filho, pelo amor de Deus, não responda. Porque o rio não esquece, e ele sempre quer companhia. Depoimento encontrado em áudio de celular, identificado como agente de saúde, beira do Rio Madeira, Rondônia, 2021. Arquivo sem metadados de origem. Transcrição feita a partir de ruído de vento, água correndo e pássaros ao fundo. A narradora pediu para manter o nome em sigilo. Eu trabalho como agente de saúde há uns bons anos. Meu trecho pega umas comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo do Madeira, umas mais perto de Porto Velho, outras mais afastadas, onde a canoa demora 45 minutos para chegar se o motor não falhar. Tava tudo na rotina. Medir pressão, orientar sobre vacina, ver água parada, essas coisas. Nada de anormal. Até que começaram a aparecer uns casos esquisitos de gastrite, febre baixa e uma fraqueza que não combinava com gripe. Criança, perdendo peso. Adulto com a pele meio opaca, como quem dorme e não descansa. E sempre a mesma história. Estavam usando a água de um poço novo, um poço abençoado. Na primeira vez que ouvi falar do poço abençoado, eu ri por dentro. Ribeirinho chama de abençoado tudo que corre claro e não tem gosto de ferrugem. Mas quando cheguei lá, senti, sei lá, um silêncio diferente. A comunidade ficava no alto de um barranco que descia para o igarapé, e o tal poço ficava meio afastado, numa clareira de chão batido com cupinzeiro quebrado e umas árvores tortas. Logo na borda tinha uma cruz de madeira, entalhada com um desenho de espiral e um olho no meio. Amarraram promessa aqui, pensei. Só que a água era bonita demais, lisa como espelho, e tinha um cheiro de mato úmido que não era ruim, mas também não era normal. Fui falar com o pessoal. Uma senhora me puxou para o lado e disse baixinho: "Moça, falaram que esse poço não foi cavado. Ele se abriu sozinho de madrugada, quando o rio subiu." Eu anotei, mantendo a cara profissional. "E quem falou isso?" "Seu Anacleto. Ele viu algo vivo lá dentro." Ela deu uma engasgada. Uma cobra. Uma cobra grande, com olho de gente." Eu respirei fundo. Folclore, pensei. O Madeira é cheio dessas histórias. Cobra grande, boitatá, nomes mudam, medo é o mesmo. Mas minha função era prática. Coletei dados, marquei no papel que voltaria com material para análise. Gente doente precisa de água segura. Ponto. No dia marcado, voltei com o kit. Frasco esterilizado, cloro para teste rápido, fitinha de pH, tudo certinho. Era 14 horas e 20 minutos quando cheguei no poço. O sol grosso fazia a pele arder. A água estava parada, lisa, refletindo as nuvens, e eu me vi ali. Chapéu de aba, jaleco, o rosto suado, como num espelho embaçado. Deu um arrepio besta, mas fui treinada para ignorar sensação. Ajoelhei, amarrei a linha no frasco e antes de baixar falei alto só para eu mesma. Sem neurose, viu? Serviço é serviço. Foi aí que seu Anacleto apareceu. Paletó surrado por cima da camiseta. Olhar de quem não dorme direito. "Não mexe com isso, moça. É só amostra d'água, seu Anacleto." "Não é água." Ele insistiu, a voz secando. "Isso aí é olho. É olho da cobra. Ela finge que dorme. Se tu encostar, ela lembra." Eu tentei ser delicada. "O senhor viu mesmo alguma coisa?" Ele mordeu a bochecha por dentro. Fez que sim. Vi ela me olhando. E no reflexo, eu não era eu. A fala grudou em mim como poeira. Agradeci e me afastei um passo, e baixei o frasco. A linha fez um arco claro na superfície, e um círculo de onda se abriu, lento, lento demais, como se a água tivesse peso. Foi nesse instante que aconteceu a primeira coisa estranha de verdade. Meu reflexo piscou, e a pálpebra não era a minha. Era grossa como pele molhada de bicho, e o olho ligeiramente oval. Eu puxei o frasco de volta no susto, respirei, contei 1, 2, 3 dentro da cabeça. Repeti. Respirei de novo. "É cansaço", eu disse para mim. "É sol na cabeça, luz e água." A segunda tentativa foi pior. O frasco desceu uns 30 centímetros e a superfície começou a borbulhar, fininho, como se tivesse fervendo por baixo. Eu congelei. O som do igarapé sumiu.
Até as cigarras calaram. Naquela hora, me veio uma lembrança boba. Minha avó dizendo para nunca olhar fixo para a água parada, porque a água guarda o que a gente mostra para ela. Tentei rir, mas minha boca travou. O reflexo fez um riso com os cantos para trás, muito dente. Não era o meu riso. Moça, seu Anacleto sussurrou atrás. Ela tá lembrando. De quê? Saiu da minha boca sem eu querer. Do que a gente esqueceu. A água borbulhou mais forte. E foi aí que eu senti. Uma coisa fria, fina, enrolando meu pulso. Não era corda, não era raiz. Era mão. Mão gelada. Deu um aperto que doeu o osso. Eu puxei com tudo, caí pro lado. Lama subiu na roupa. O frasco bateu na borda e rolou pro mato. A água esticou. Eu juro. A superfície subiu como se fosse uma pele, uma membrana tremendo no sol, e por um segundo eu vi, por baixo, uma sombra imensa. O contorno parecia de cobra, mas a cabeça tinha 2 buracos de olho, grandes demais, fundos demais, quase humanos, e a boca era só uma linha, que cruzava de uma orelha imaginária à outra. Corri sem olhar para trás. Ouvi seu Anacleto gritar, não vira! E eu obedeci sem entender. Meu braço latejava. O aperto foi se soltando aos poucos, como se a mão tivesse cansado, ou se divertido. Cheguei na casa mais próxima arfando. Pedi água. Irônico, eu sei. Me lavei, enfaixei. Dava para ver no meu pulso umas marquinhas claras em meia-lua como escamas. Eu me recusei a aceitar aquilo. Tirei foto, mandei no grupo da equipe. Reação alérgica? Brinquei, tentando normalizar. A comunidade naquela tarde entrou num estado de silêncio que eu reconheço. É o silêncio do medo disciplinado. As crianças não chegaram perto do poço. As mulheres trancaram galinha, recolheram roupa do varal. Os homens ficaram na beira do barranco, olhando para o rio como quem escuta. Eu decidi montar um relatório sério. Descrevi os sintomas, marquei a necessidade de cloração emergencial, recomendei vedar o poço até análise. Anexei a foto do meu pulso com a desculpa de PPI acidente, processo padrão interno. Mas à noite eu não consegui dormir. A rede rangia como casco de bicho. Lá fora, o som da água batendo nas raízes tinha cadência de respiração. No meio da madrugada, 03h10, alguma coisa me chamou. Não ouvi voz. Foi um empuxo, um desassossego. Saí com a lanterna baixa. A comunidade dormia. Eu desci o barranco, impulsiva, como se minhas pernas não fossem minhas, e parei na frente do poço. A superfície estava mais escura sem refletir nada. Era como olhar uma pupila gigante. Eu disse, eu não sei porquê. Eu disse, eu não vim te ofender. A água tremeu de leve, satisfeita. Eu senti o cheiro de folha molhada e de couro, um cheiro antigo. O reflexo não aparecia. Fui aproximando a lanterna. E aí ela devolveu. A minha cara surgiu. Deformada, esticada, as pupilas fendidas, e atrás de mim, pelo reflexo, apareceu a silhueta do seu Anacleto. Eu girei o corpo, juro, e não vi ninguém. No reflexo ele chegou mais perto. A boca dele no reflexo abriu, e a voz saiu do poço. Alguns não descem completamente. Eu tremi. O que vocês querem? A resposta veio num borbulhar grave que parecia risada. Que vocês lembrem quem bebe aqui. Senti de novo a coisa fria no pulso, agora mais branda, quase um carinho. O mundo ficou com borda de vidro, tudo tremendo, e a lanterna caiu da minha mão. A última imagem nítida foi a cruz entalhada com a espiral, girando, girando, girando. Acordei com o galo. Estava deitada no chão duro da minha casa, a janela aberta, grama colada na pele. Minha cabeça latejava como ressaca. O celular do outro lado ainda gravando. Levantei devagar. Saí para a rua. A luz da manhã era pálida e bonita. Fui até o poço. Ninguém por perto. O espelho de água estava calmo, refletindo o céu. Se não fosse pelo pulso, eu jurava que tinha sido pesadelo. Mas as marcas de escama estavam lá, mais nítidas, como se tivessem madurado na minha pele durante a noite. Voltei para a cidade com o relatório e a amostra improvisada
que coletei do igarapé, já que do poço não consegui mais nada. Levei no laboratório. Entreguei como manda o figurino. Os resultados vieram 2 dias depois. Nada anormal. pH aceitável. Coliformes dentro do padrão após cloração de choque. Ausência de metais. Nada. O laudo recomendava a liberação do poço mediante acompanhamento mensal. Eu deveria ter ficado aliviada, mas aquele nada me gelou por dentro. O nada do papel não batia com o tudo do que eu vi. Voltei à comunidade com uma solução diplomática. Propus cobrir o poço por 21 dias, período simbólico e técnico, tempo para a terra assentar e para a gente rastrear os casos de adoecimento. O povo concordou. Pusemos uma tampa de madeira pesada, amarramos corda grossa, cravamos aviso. As crianças desenharam uma cobra com coroa, riram e depois apagaram o desenho com vergonha. À noite ficamos de vigília, eu e 3 moradores. Os bichos da mata passavam em volta. Barulhinhos de folha, movimento de coisa pequena. De repente, o silêncio. Aquele silêncio que eu já conhecia. A tampa tremeu. A corda esticou como se algo empurrasse por baixo. Não levantou, só tremeu. E na escuridão eu ouvi um arrastar lento, de uma coisa grande se mexendo de lado. Não era debaixo da tampa, era no barranco. Uma trilha se desenhou na lama, indo da beira do poço até a margem do igarapé. Sumiu dentro d'água. Como se o poço fosse só uma boca, e a cabeça dormisse ali, mas o corpo fosse rio. No dia seguinte, seu Anacleto não apareceu. Procuramos, a canoa dele estava encostada à rede vazia, panela fria, as galinhas soltas ciscando. Encontramos na beira da água um talho comprido no barro, fundo como trilho. Ninguém falou nada. À tarde, a esposa dele me devolveu a foto do meu pulso que eu tinha mostrado dias antes, dobrada ao meio. Dentro, um recado. Ela vê como a gente vê. Ela lembra o que a gente esquece. A mulher chorava sem lágrima, só com o rosto desmanchado. Eu segurei a mão dela. Senti no meu pulso as marquinhas arderem, como se alguém tivesse apertando de leve para avisar que estava ali. Você pode dizer que tudo isso é folclore em comunidade isolada, efeito do medo, loucura de gente cansada. Eu mesma tento me dizer isso quando encosto a cabeça no travesseiro. Mas às vezes, do nada, vem uma sensação fria subindo pelo braço, do pulso para o cotovelo, do cotovelo para o ombro, e eu escuto lá longe, como se o rio falasse, um sussurro de água raspando pedra repetindo. Alguns não descem completamente. E o pior não é o sussurro. O pior é o reflexo. Qualquer bacia de água parada, qualquer poça depois da chuva, se eu olho demais, vejo minha cara um tantinho torta, o olho um tantinho diferente. Como se alguém testasse o rosto em mim. Hoje, oficialmente, o poço está liberado com restrições. Tecnicamente, a água está adequada. Ninguém mais adoeceu. Ou ninguém mais falou que adoeceu. A cruz continua lá, a espiral desbotada. Às vezes, o pessoal deixa oferenda na borda. Fumo, um fio de cabelo, fruta cortada. Dizem que é besteira. Dizem que é tradição. Dizem que é para garantir que a água lembre direito. Eu não discuto. Só passo, peço licença e vou embora. Se você algum dia for beber de poço em beira de rio, principalmente se disserem que ele se abriu sozinho, cuidado com o reflexo. Não olha demais. Não deixa tua cara prender ali. Se sentir a água borbulhar, não insiste. Volta. E se por acaso uma coisa fria segurar teu pulso, não puxa de uma vez. Espera ela lembrar e soltar. Ainda ouço o barulho da corda esticando na tampa. Ainda sinto a marca gelada na pele quando deito. E toda vez que molho a mão eu conto devagar. 1, 2, 3, esperando não ver o que já vi. Carta encontrada em 2018, nos arquivos da Diocese de Breves, Pará. Escrita em papel amarelado, nunca foi enviada. O autor, Padre Antônio Ferreira dos Santos, desapareceu em março de 1980 durante as enchentes do rio Parauaú. Tinha 52 anos. Meu caro Dom Miguel, escrevo esta carta sabendo que talvez nunca a envie, mas preciso registrar o que vi. O que aconteceu naquela noite de março talvez seja minha última confissão. Estou há quase 20 anos na paróquia de São Pedro, na Ilha do Cariçal, aqui no meio do rio Parauaú. É uma comunidade pequena, cara. Umas 40 famílias ribeirinhas que vivem da pesca e da mandioca. Gente simples de fé. Achei que conhecia cada alma deste lugar.
A enchente começou no final de fevereiro de 1980. Nada incomum por aqui. O rio sempre sobe nessa época, mas dessa vez foi diferente. A água subiu rápido demais, Dom Miguel. Em 3 dias, metade da ilha estava debaixo d'água. As casas de palafita que ficavam na beira viraram pequenas ilhas isoladas. Foi quando as histórias começaram. Seu Raimundo, pescador que conheço há anos, veio até a igreja numa tarde. O homem estava pálido, as mãos tremendo. Padre Antônio, o senhor precisa saber de uma coisa. Ele disse que na noite anterior, por volta das 3 da manhã, acordou com um canto vindo do rio. Um canto baixo, como reza. Olhou pela janela e viu... Era uma procissão, padre. Gente vestida de branco atravessando o rio a pé, carregando velas acesas, mesmo com a chuva caindo. Tentei rir, Dom Miguel. Disse que devia ser reflexo da lua na água, ou névoa. Mas então a Dona Maria apareceu. Depois o João, o Cícero, a família do seu Benedito. Todos dizendo a mesma coisa. Figuras brancas atravessando o rio. Sempre às 3 da manhã, sempre em procissão. E tem mais, padre. A Dona Maria sussurrou, olhando para os lados como se alguém pudesse ouvir. Eles cantam o ofício dos mortos. Um arrepio percorreu minha espinha. Durante o dia tentei manter a calma. Celebrei missa. Visitei as famílias isoladas pela água, distribuí mantimentos. Mas à noite, sozinho na casa paroquial, eu ficava acordado, escutando, e foi na 3ª noite que eu ouvi. 3 da manhã em ponto. Um canto baixo, distante, vindo do rio. Requiem aeternam dona eis domini. Levantei da cama, as mãos geladas, fui até a janela e vi. A procissão estava lá, Dom Miguel. Figuras altas, vestidas com túnicas brancas que brilhavam fraco na escuridão. Talvez umas 20 pessoas, caminhando em fila sobre a água, como se o rio fosse chão firme, cada uma carregando uma vela acesa. A chuva caía forte, mas as chamas não se apagavam. Fiquei ali paralisado, vendo aquilo passar. Meu coração batia tão forte que doía no peito. O canto continuava, monótono, arrastado. Et lux perpetua luceat eis. Eles seguiam rio abaixo, devagar, numa linha perfeita. As velas balançavam levemente, mas as chamas continuavam firmes. E então, desapareceram na curva do rio, engolidos pela escuridão. Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei rezando até o sol nascer. No dia seguinte, reuni alguns homens da comunidade. Seu Raimundo, o Cícero, o João. Contei o que vi cá. Padre, a gente também viu, disse o Cícero. Isso não é coisa de Deus, mas eu sou padre, Dom Miguel. Minha função é proteger estas almas. Não podia deixar o medo tomar conta. Vou atrás deles hoje à noite, eu disse. Não faça isso, padre. Seu Raimundo segurou meu braço. Meu avô contava uma história. Dizia que quando o rio enche demais, os afogados voltam procurando o caminho para casa. Quem segue eles nunca mais volta. Mas eu já tinha decidido. Às 2:30 da madrugada, peguei minha canoa. Coloquei meu terço no pescoço e uma lanterna e remei até o meio do rio. A chuva tinha parado, mas o céu estava fechado, sem estrelas. Só a escuridão. E então, 3 da manhã, o canto começou. Vinha de rio acima dessa vez. Virei a canoa naquela direção e vi... A procissão surgia da escuridão. As mesmas figuras brancas, as mesmas velas. Caminhando sobre a água em minha direção, comecei a rezar o terço em voz alta, tentando controlar o tremor nas mãos. Ave Maria, cheia de graça. Eles continuavam se aproximando. O canto ficava mais alto. Requiem aeternam dona eis domine. As figuras estavam a uns 50 metros agora. Remei devagar em direção a elas. Precisava ver. Precisava entender. O Senhor é convosco. 40 metros. As túnicas brancas flutuavam na água, como se fossem feitas de névoa. Os rostos ainda não dava para ver. Estavam na sombra. Bendita sois vós entre as mulheres. 30 metros. Minha lanterna iluminou a primeira figura e meu sangue congelou. Não tinha rosto. Dom Miguel. Era só. Vazio. Um capuz branco cobrindo um buraco de escuridão. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 20 metros. Todas elas eram assim. Capuzes vazios. Túnicas flutuando sobre corpos que pareciam feitos de sombra e água. E as velas. Meu Deus, as velas. Quando a lanterna bateu nelas,
Eu vi, não eram chamas, eram olhos. Olhos humanos, arregalados, brilhantes, fixos. Olhos vivos presos em cílios de cera negra. Larguei. O remo, o terço caiu das minhas mãos. As figuras pararam, todas, ao mesmo tempo, e viraram os capuzes vazios na minha direção. 20 pares de olhos me encarando-se, piscando, chorando lágrimas de cera. O canto parou. O silêncio era pior. E então, uma das figuras estendeu o braço para mim. A mão era branca demais, inchada, com a pele solta como se tivesse ficado muito tempo na água. Ela apontou. Não. Para mim. Para baixo. Para a água. Olhei e vi, debaixo da canoa, no fundo do rio, luzes. Dezenas delas. Centenas. Velas acesas no fundo, iluminando o leito do Parauaú. E corpos. Tantos corpos, Dom Miguel. Presos nas raízes submersas, nos destroços de casas antigas, nas pedras. Corpos inchados flutuando devagar com a correnteza. Alguns tinham meses ali, outros anos, talvez décadas. E todos tinham os olhos abertos, olhando para cima, para mim. Um grito saiu da minha garganta. Agarrei o remo e comecei a remar. Desesperado de volta para a ilha, o canto recomeçou atrás de mim, mais alto, mais próximo. Dies Irae, diz Ila. Não olhei para trás, não parei. Remei até meus braços doerem, até não sentir mais as mãos. Quando finalmente encostei na margem, caí da canoa. Arrastei-me até a igreja e tranquei a porta. Fiquei lá, encolhido atrás do altar, rezando, chorando, tremendo. O canto continuou a noite toda, cercando a igreja. Dies Irae, Harizila. Quando o sol nasceu, o silêncio voltou. Isso foi há 3 dias. Dom Miguel, não contei para ninguém o que vi no fundo do rio, mas a canoa. Minha canoa sumiu. Procuraram por todo o lugar. Não encontraram. E desde aquela noite, toda a madrugada, às 3 horas, o sino da igreja toca sozinho. Não é o vento. Dom Miguel, as cordas nem se mexem, mas o sino toca. 3 badaladas lentas. E eu fico aqui, deitado, ouvindo, sabendo que eles estão lá fora, esperando. Esta noite, vou até o rio de novo. Não sei por quê, mas sei que preciso ir. É como se algo estivesse me chamando. Se você receber esta carta, Dom Miguel, é porque não voltei. Peço que feche esta paróquia. Não mande outro padre para cá. Este lugar não é mais de Deus. O rio tomou conta. E os afogados, eles querem companhia. Relato enviado por Felipe Almeida, professor voluntário local. Comunidade ribeirinha no Pantanal. Mato Grosso do Sul, data do ocorrido. Inverno de 2020, fonte. Depoimento gravado em celular. Encaminhado por e-mail. Eu e a Ana fomos pro Pantanal achando que a gente estava preparado pro barulho invisível das águas. Voluntariado é bonito nas fotos, mas o que segura a gente no lugar é outra coisa. O jeito como o rio respira. A escola era um galpão de madeira, telha batendo quando o vento virava. Quadro velho que a gente limpava com pano de chão. Nossas manhãs eram alfabetização. Nossas tardes eram remar, ouvir histórias dos mais velhos. Recolher dever de casa que vinha dentro de sacola plástica. Naquele inverno a cheia chegou mansa. E de repente alta. A água trouxe aguapé, tronco, jacaré preguiçoso. Um rádio velho ainda chiando e numa tarde de céu amarelo. Trouxe uma casa. Não era palafita arrancada pela água. Era a casa mesmo, inteira, com varanda. Corrimão de madeira carcomida, telhado torto, flutuava devagar, como se lembrasse o caminho. O povo da comunidade ficou na beira do barranco olhando, apontando, medindo com o olho a distância. Ninguém quis tocar. Deixa passar, falaram os mais velhos. Rio devolve o que é dele quando quer. A casa ficou ancorada sozinha num redemoinho preguiçoso, a uns 50 metros da nossa margem. Parecia que o Pantanal tinha decidido guardar aquilo ali, como quem guarda segredo. De dia, só silêncio e o som de água lamendo madeira. Mas à noite alguém acendia a luz. Era uma luz amarela, fraca como lampião velho. A Ana me cutucou no primeiro dia. Você viu?
Eu tinha visto uma janela abrindo, fecho batendo, um vulto encostando. E nenhum barquinho por perto, nenhum remador, nada. A luz quebrava o escuro e virava um olho na nossa direção. Deve ter gente presa, eu disse. Mais para me acalmar do que para consolar ela. O barqueiro Sebastião, que conhecia cada remanso como a palma da mão, respondeu seco. Gente entra nessa casa e não volta igual. Nos dias seguintes, as conversas ficaram curtas. Criança cochichava. A diretora da escola pediu para a gente não ficar a pé de noite. Fiquem no alojamento, por favor. O cheiro de lodo subiu mais forte. Às 19 horas, os sapos faziam coro na beira. Às 23h15, todo mundo já tinha fechado janela. Mas a luz da casa flutuante acendia sempre às 23h30. Pontual, como sino de igreja. A cada noite a janela abria um pouco mais. No terceiro dia, o rádio da escola pegou um sussurro de estática e uma música antiga, dessas de sanfona, sem estação nenhuma. Eu e a Ana olhamos um para o outro. A casa tremia no reflexo do rio, como quem respirasse. A diretora cruzou os braços. Deixa quieta! Não mexe com o que não chama teu nome. A Ana respondeu baixinho. E se já chamou? A gente tentou ser adulto. Ignoramos. Só que, perto das 22 horas, um menino passou correndo pela varanda da escola e gritou. Olha, tá chamando! Tá chamando! O que ele chamava de chamando era a janela aberta, o clarão do lampião e a porta levemente entreaberta, aquele tipo de convite que não diz nada e diz tudo. E tinha mais. No escuro espelhado da água, a casa parecia mais perto da margem do que no dia anterior. Ela não vinha empurrada pela correnteza. Ela encostava. Na quinta noite, a gente decidiu ir. A decisão não foi grito, foi suspiro. Se tiver alguém, a gente ajuda. Se não tiver, a gente traz notícia. Pegamos o barquinho de alumínio emprestado, remos silenciosos, lanterna, máscara. O Sebastião se recusou a ir. A diretora cruzou os olhos com a Ana e falou. Se ouvirem alguém te chamando pelo nome, não responde. Eu ri um riso nervoso e fingi que acreditava que aquilo era só superstição, mas escrevi nossos nomes num papel e guardei no bolso. Não sei porquê. Remamos no escuro. O rio tinha uma pele lisa, quebrada aqui e ali por um peixe pulando ou por um olho de jacaré que piscava. A casa se aproximou sem barulho, a madeira gemendo baixinho, madeira que já tinha visto outros invernos. Encostamos na lateral. Amarramos o barquinho num balaústre torto. A porta bateu sozinha 2 vezes como tosse. Tem alguém? A Ana perguntou, voz firme. Silêncio. Depois aquele estalo de madeira quando o frio entra. Empurrei a porta. O cheiro veio primeiro. Lodo doce, roupa guardada, óleo queimado de lamparina. A lanterna cortou a sala. Sofá encharcado, almofada de crochê com limo, mesa com toalha encardida grudada no tampo. Na parede, retratos. A Ana chegou perto. Eu também cheguei. E aí o ar mudou. Os retratos eram de família. Gente em pose dura, festa de aniversário com bolo simples, pescaria com peixes pendurados, crianças de uniforme. Mas os rostos, reconhecíveis. Eu vi a diretora da escola num retrato de formatura, mais jovem. Vi o barqueiro Sebastião com um chapéu que ele ainda usava hoje. Vi a dona Nair que vendia salgado na porta. Vi um menino com a mesma cicatriz na sobrancelha do aluno Marcinho. Todos com os olhos riscados com alguma coisa fina. Faca. Prego? Um risco que não sangrava, só negava. A Ana sussurrou. Isso não tá certo, me aproximei mais. No canto, um retrato meio coberto de mofo tinha minha cara e a dela. Era a gente, com a camiseta da escola. E os olhos, riscados num traço ainda úmido, escorrendo um restinho, como se alguém tivesse feito há pouco tempo. A casa rangeu no fundo. A água lá fora segurou a respiração. Eu senti o piso ceder um pouquinho, como se flutuasse no próprio axé. A gente avançou pelo corredor. No quarto, um guarda-roupa aberto mostrava vestidos colados de limo, uma cueca pendurada como bandeira cansada. Um espelho oval encostado na cama devolveu a luz da lanterna. E devolveu a gente, mas fora de foco. A cabeça da Ana estava levemente inclinada no reflexo, embora ela estivesse reta. Meu pescoço sumia por um segundo e voltava. O espelho respirava. Vamos embora, eu disse, tirando a Ana do transe do vidro. No último cômodo, uma cozinha pequena, fogão a lenha apagado, panelas com água parada, uma chaleira colada no tampo,
por uma crosta verde. Na parede, risquinhos de altura de crianças, datas anotadas a lápis: 2905, 1206, 0107. O ano apagado pela umidade. Do lado outra coisa, nomes, vários. Alguns a gente conhecia. Embaixo, 2 nomes recentes, escritos com letra irregular: Ana e Felipe. Quando percebi, a água lá fora tinha parado de vez. Não falo de ficar calma. Falo de congelar sem gelo, como um vidro esticado. Sem onda, sem cor, sem reflexo. A lanterna ficou opaca. O som dos sapos sumiu. O tempo segurou a tosse. Eu escutei o primeiro passo dentro da casa. Não era passo pesado. Era um arrasto úmido, como o pé descalço que pingou. A Ana segurou minha mão com força de pedra. A voz veio baixinho, uma voz atravessada de areia. Vocês chegaram tarde, eu apontei a lanterna. Nada. Só o corredor escuro e um vento que não fazia sentido. A porta do quarto bateu 1, 2, 3 vezes, cada batida mais perto. A Ana puxou meu braço. Para fora agora, a gente correu para a sala. Os retratos vibravam nas paredes como se estivessem pendurados num barco em tempestade. Mas o rio lá fora seguia liso como óleo. Na mesa, tinha aparecido um caderninho de capa de plástico azul que antes não estava ali. Abri num ímpeto ruim. As páginas estavam em branco, até a metade. Da metade para frente, tinham anotações na mesma letra torta dos nomes. Luz acender 23h30. Olhos riscar. Tirar da água quem responde por nome. Na última página, um desenho de casa com flechas apontando para dentro, não para fora. Debaixo, rabiscado com força. Rio é olho, olho é porta, eu quis gritar. O ar não veio. A Ana me puxou, mas a porta principal não abria mais. Correndo, fizemos o caminho inverso. Tateando o corrimão, batendo o ombro em porta, a madeira gemendo como bicho. No corredor, o espelho oval já não refletia a gente. Refletia o barranco da comunidade. A escola, o varal. O banco onde os meninos aprendiam a amarrar anzol. E no varal, peças penduradas que não existiam. Um pano comprido com uma frase pintada: Bem-vindos. A Ana bateu no vidro com a lanterna e o vidro não quebrou. Tremeu como água, e um respingo frio me acertou o rosto. Tinha gosto de água parada e ferrugem. Pula! A Ana disse, do nada, como quem escolhe o menos pior. Pular onde? No espelho. Eu balancei a cabeça, que nem criança teimosa. Senti então a mão. Gelada, com textura de peixe, escorregadia, e com uma firmeza de corda molhada. Pegou o meu punho. Não fui puxado para trás. Fui levado para o meio da sala como se as tábuas tivessem virado esteira. A mão veio de baixo, do vão entre o assoalho e a água. Outra mão segurou a Ana. Ela gritou meu nome. Eu lembro de não ter respondido. Lembrei da diretora. Se chamarem seu nome... Não responde. Mordi a língua. A sala mudou de tamanho. Parecia crescer um palmo, encolher 2. As janelas se fecharam devagar, sozinhas como pálpebras, e pela costura das tábuas começou a subir uma névoa fria mais pesada que fumaça. Nela, a gente ouviu passos. Os passos da nossa própria sala na escola, das crianças correndo, da diretora, do Sebastião, da dona Nair, mas eram passos fora do ritmo, como se fossem ecos andando em pernas tortas. Hannah me puxou até a janela, e eu forcei o basculante com a lanterna como alavanca. O vidro cedeu num estalo. Nós 2 esprememos o corpo por ali, rasgando o casaco, rasgando o cotovelo, e caímos na varanda. A corda do barquinho estava frouxa. A casa tinha girado no próprio eixo, como se tentasse nos mostrar uma face sem porta. Pulei para o barco. A Ana hesitou. A mão debaixo das tábuas puxou de novo. Eu agarrei o braço dela com tudo que eu tinha de músculo e medo. Senti escamas subindo pela pele dela, como um arrepio que tinha matéria. Puxei, a gente caiu no barco e os 2 duros, pesados como sacos. Cortei a corda com a lâmina enferrujada do canivete. Remar era inútil. O rio continuava imóvel, o barco parado num nada grosso. Foi então que o espelho da casa, o oval, apareceu na janela de novo. Só que agora refletia a nossa margem, a escola, as casas, as pessoas. Todas saindo em silêncio, andando para dentro da água lisa, uma fila sem pressa, sem barulho. No reflexo, ninguém olhava para o lado. A Ana soluçou. Eles não estão aí. Pisquei, levantei a cabeça. A margem de verdade estava vazia, sem escola, sem varal, sem banco. Só mato baixo e uma terra preta, úmida, como lugar que nunca foi pisado. O barco raspou alguma coisa. Não era tronco.
Não era pedra. Era como se esbarrasse num olho enorme sob o rio, um globo de água que rolava devagar. E quando esse olho virava, a casa na nossa frente também virava. O silêncio fez um barulho que eu nunca mais esqueci. A gente remou por um tempo que pode ter sido 5 minutos ou 5 dias. Remamos até o braço queimar, até a garganta secar. A água cedeu de uma vez, como se tivesse perdido interesse. O barco andou num tranco só. A casa ficou para trás, mas não ficou. A cada curva, a gente via a varanda dela de novo, como se o rio dobrasse atrás da gente e trouxesse a casa por um atalho. Quando finalmente encostamos em terra firme, as pernas não obedeceram. Ficamos de joelhos no barro. O céu começava a clarear num cinza de peixe morto. A margem era a nossa. Tinha um tronco que parecia o da frente da escola. Um galho quebrado no mesmo lugar. Cheiro de café de alguém em fogareiro. Mas não tinha ninguém. Nem cachorro, nem menino atrasado. Nem a diretora borrifando álcool no quadro. Só o silêncio e os risquinhos de canoa na lama. Todos indo para a água. E nenhum voltando. A Ana tocou meu pulso. As pontas dos dedos dela estavam frias. No lugar onde a mão debaixo da casa tinha me pego, a pele estava marcada. Eram marcas miúdas, como escamas, desenhadas sob a pele. Eu quis esfregar até sumir, mas a marca parecia parte de mim, como uma palavra impressa. A Ana levantou a manga dela. Tinha o mesmo desenho, só que mais nítido. Parecia fresquinho, brilhando com aquele brilho molhado de peixe. A gente chamou. Gritou nomes. Sebastião. Dona Nair. Marcinho. O eco devolveu só metade de cada nome, como se mastigasse a outra metade. A luz da casa flutuante apagou pela primeira vez desde que chegou. E quando apagou, o rio começou a andar outra vez. Num sentido que eu juro que não era o mesmo de sempre. A Ana quis voltar para procurar todo mundo. Eu segurei. Eu sei o que isso parece, covardia. Mas é que tinha uma coisa errada no relógio do dia. O sol, quando subiu, não deixou sombra da gente no chão por uns segundos. Era como se nosso peso não tivesse sido aceito. Se a gente entrar na água agora, não sai, eu disse, sem saber de onde tirei essa certeza. Ela respirou fundo. A casa, que já estava uns metros rio abaixo, virou a varanda na nossa direção. Mesmo longe deu para ver os retratos pela janela. Não sei se foi a luz da manhã ou um truque da cabeça, mas eu vi, com todas as letras, um retrato novo na parede. Eu e a Ana, de costas para a margem vazia, os olhos riscados num traço torto e molhado. A tinta ainda escorria. A gente juntou nossas coisas em meia hora. Deixamos bilhete na porta do galpão. Deixamos o rádio ligado. Deixamos o remédio na prateleira. O bilhete dizia só: fiquem juntos. E fomos embora sem olhar para trás. Não teve despedida nem foto de lembrança. Quem já viu um rio sem pele entenderia. Eu tô gravando isso agora, anos depois, em outro lugar, longe de qualquer água grande. A Ana às vezes acorda de madrugada com o braço coçando onde a marca tá. Eu também coço. A gente ferve água até para escovar os dentes. E tem um acordo mútuo entre nós. Não ficar acordado às 23 horas e 30 minutos, porque nas poucas vezes em que a gente passou desse horário, a lâmpada da sala piscou, devagarinho como lampião. E no brilho do micro-ondas apareceu uma janela oval que não é nossa. Se você mora perto de água, se você vive de remar, se um dia o rio trouxer uma casa inteira e ela ancorar sozinha, sem pedir favor, não vá quando ela acender a luz. Não responda quando chamarem seu nome. E se por acaso você já respondeu, cuidado com o espelho da sua casa quando for madrugada. Alguns espelhos lembram do caminho de volta melhor do que a gente. E alguns rios não devolvem quem chega, guardam. Ainda hoje, quando fecho os olhos, eu ouço o barulho do silêncio daquele rio parado. E vejo a nossa casa de longe, virando a varanda para mim. Advertência. Se você só for dar uma olhada numa casa boiando, leve alguém que te puxe para trás. E amarre uma corda no seu nome, porque o rio sabe ler. Transcrição de áudio recuperado do gravador de campo de Felipe Andrade Costa. Biólogo ambiental. Encontrado próximo ao delta do Parnaíba, Piauí, em 15 de março de 2022. Isso vai parecer loucura, eu sei. Mas preciso gravar. Preciso que alguém saiba o que aconteceu aqui no delta. Meu nome é Felipe Andrade Costa. Sou biólogo ambiental. Trabalho com pesquisa de fauna aquática noturna.
Hoje é 13 de março de 2022 e tô acampado na margem norte do delta do Parnaíba há 5 dias, estudando padrões comportamentais de bagres e piaus. No começo, estava tudo dentro do esperado. Instalei os hidrofones para captar sons subaquáticos, gravações que depois eu analiso no laboratório. Coisa rotineira, sabe? Eu já fiz isso em dezenas de rios pelo Nordeste. O delta é lindo durante o dia. A água reflete o céu de um jeito que parece irreal. E os pescadores locais são gente boa, me ajudaram a montar o acampamento. Um deles, seu Raimundo, até me ofereceu peixe grelhado na primeira noite. Conversamos bastante. Ele me contou sobre as lendas da região. Tem coisa que o rio não entrega, moço, ele disse, olhando para a água escura. Tem segredo que é melhor deixar lá no fundo. Eu ri na época. Achei que era só história para turista. Mas agora eu entendo o que ele quis dizer. Foi na segunda noite que começou. Eu estava revisando as gravações da madrugada por volta das 2 horas da manhã quando ouvi um som diferente. Não era o grunhido dos bagres nem o estalo das carapaças de camarão. Era uma espécie de cântico, baixo, ritmado, quase hipnótico, como um murmúrio que subia das profundezas. Achei que fosse interferência. Deletei o arquivo e recomecei. Mas na noite seguinte o som voltou, mais claro dessa vez. Parecia vozes. Vozes humanas cantando debaixo d'água, num idioma que eu não reconhecia. O ritmo era sempre o mesmo, repetitivo, quase como uma reza. Senti um arrepio percorrer minha nuca. Aquele tipo de sensação que te diz para sair correndo, entende? Mas eu sou cientista. Não posso simplesmente ignorar. Liguei para minha coordenadora, professora Helena, e mandei os áudios por e-mail. Ela demorou 2 dias para responder. E quando respondeu, disse que era impossível identificar a origem. Sugeriu que fossem vibrações causadas por correntes ou até balões de comunicação das plataformas de pesca. Mas eu sabia que não era isso. Voltei a falar com seu Raimundo. Perguntei se ele já tinha ouvido sons estranhos no rio à noite. O rosto dele mudou completamente. Ficou sério, meio assustado. Você ouviu o canto? Ele perguntou baixinho. Confirmei. Ele balançou a cabeça como se estivesse esperando por isso. Meu avô contava que o rio tem memória, moço, que guarda as almas dos que se perderam nele. E quando elas cantam, é porque querem companhia. Ele colocou a mão no meu ombro com força. Não vai atrás desse som, promete, eu prometi. Mas era mentira, porque na 4ª noite eu vi o sonar. Instalei um sonar portátil para mapear o fundo do rio, tentar localizar a fonte do som. E, cara, o que apareceu na tela me gelou. Havia algo lá embaixo, algo grande se movendo em círculos, cerca de 15 metros de profundidade. Mas sempre que eu tentava focar, o equipamento falhava. A tela piscava, desligava sozinha como se algo estivesse interferindo. E o cântico continuava. Toda noite, cada vez mais alto. Ontem à noite eu não consegui dormir. Fiquei ali, sentado na margem, ouvindo aquelas vozes subaquáticas, e juro por Deus começaram a parecer familiares, como se estivessem me chamando. Me chamando pelo nome. Felipe? Não pode ser. Mas eu ouvi, claro como o dia. Hoje de manhã tomei uma decisão. Vou mergulhar. Sei que é arriscado. Sei que contraria todos os protocolos de segurança. Mas preciso saber. Preciso ver o que está lá embaixo. Tentei ligar para a professora Helena de novo, mas o sinal aqui está péssimo. Deixei uma mensagem de voz explicando o que vou fazer. Vou levar a câmera subaquática, o gravador, tudo. Se eu não voltar, pelo menos vai ter registro. Seu Raimundo passou aqui mais cedo. Viu meu equipamento de mergulho arrumado na margem e ficou pálido. Você vai descer? Ele perguntou com a voz trêmula. Eu disse que sim. Ele apenas balançou a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Mas antes de sumir na trilha, olhou para trás uma última vez e sussurrou algo que eu quase não ouvi. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Ok. Acabei de checar o equipamento. Cilindro cheio, máscara ajustada, lanterna carregada. Tá quase anoitecendo agora. E o cântico já começou. Consigo ouvir daqui de cima, vibrando através da água. É quase como se o rio inteiro estivesse cantando. Vou entrar. A água tá gelada. Muito mais fria que deveria. Tô descendo devagar 5 metros, 10 metros. A visibilidade é péssima, mas a lanterna ajuda. O cântico tá mais alto agora,
reverberando dentro da minha cabeça, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Espera, o que é? Tem algo. Tem algo se movendo ali na frente. Vultos, vários vultos. Não, não são peixes. São, meu Deus, são rostos. Dezenas de rostos pálidos flutuando na água de olhos fechados, todos cantando. Bocas abertas, movendo-se em sincronia perfeita, entoando aquele cântico maldito. Eles não têm corpo, cara, são só rostos. Rostos humanos boiando nas profundezas, cantando. Um deles abriu os olhos, me olhou diretamente e sorriu. Não. Não, não, não! Eles estão vindo. Eles estão vindo para cima de mim. Preciso subir, preciso. Sons de respiração ofegante, água agitada, o cântico aumentando de volume. Não consigo. Se não consigo subir. Algo tá me puxando. Minhas pernas. Eles estão segurando minhas pernas. Me solta. Me solta. O cântico atinge um volume ensurdecedor. Não. Por favor. Eu não quero. Silêncio súbito. O cântico recomeça, agora com uma voz a mais, grave, masculina, claramente a de Felipe. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.